E agora nós vamos falar um pouquinho de haleto orgânico. Haleto orgânico, ele é originado a partir da substituição do seu hidrogênio por o quê? Por haletos orgânicos, certo? Substituição dos seus hidrogênios por haletos. Por haletos, certo? Quem são os haletos? Flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Como assim, Ana Amélia? Olha aqui, ó, um exemplo. Tem aqui o carbono, aí tem aqui o hidrogênio, certo? Aí aqui eu tenho H3, né? Então, aqui, ao invés de ter hidrogênio, vai ter o quê? O flúor. Então, isso aqui trata-se de quê? De um composto cuja função orgânica é chamada de haleto orgânico. O éter apresenta oxigênio entre dois carbonos, certo? Como assim, Ana Maria? Vou colocar o exemplo. Deixa eu só colocar a função é essa daqui, C ligado a X, onde X pode ser, né, trocado por qualquer um, ou flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo. E aqui o éter, eu vou colocar um exemplo para vocês, oxigênio entre dois carbonos. Então, sempre quando tiver um composto que apresentar o oxigênio entre dois carbônicos, a função química dele vai ser o quê? Éter, certo? E agora nós vamos para o nitrocomposto. Apresenta o composto amina. O que é que significa isso? NO2, certo? Então, sempre vai ser assim, carbono, NO2. Sempre quando aparece, aqui pode ter 3, pessoal, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6, certo? Apresentando NO2, já vai ser classificado como nitrocomposto, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, eu especifiquei para vocês, né, o quadro que demonstra as funções orgânicas, certo? E as funções químicas, certo? E quem são esses grupos funcionais? Nós temos o H, que é o grupo do álcool. Nós temos o grupo dos hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, que é aquela formulazinha CXHY, certo? Nós temos a carbonila entre carbonos, certo? Que é o aldeído. Nós temos o oxigênio entre carbonos, que é o éter, certo? Nós temos a carbonila ligada ao H, que é o ácido carboxílico, certo? E assim sucessivamente. Como também nós temos os nitrocompostos. Então, vamos na sequência. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Quem é a primeira função química? Hidrocarboneto. Depois dos hidrocarbonetos vem quem? Álcool. Depois dos álcoois vem quem? Aldeídos. Depois dos aldeídos vem quem? Ácidos carboxílicos. Depois dos ácidos carboxílicos vem quem? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cetona. Então, a cetona, ela é um grupo funcional, né? A função química, que é chamada de cetona, e ela apresenta um grupo funcional específico, certo? Como assim, Ana Bela? Então, grupo funcional que apresenta a carbonila situada entre dois carbonos. Como assim, Ana Amélia? Eu vou colocar aqui para vocês. A carbonila eu não falei para vocês, que é isso aqui, ó. O C com a dupla O, e era ligada entre dois carbonos, certo? Então, aqui
Eu posso colocar tanto os tracinhos, como também posso colocar H3, né? Como a gente estudou, vocês sabem que pode ser representada. E a acetona, o sufixo, então todos os compostos que possuem esse grupo funcional aqui, né, na sua cadeia carbônica, ele vai ter a terminação de ona, certo? Aí agora nós vamos para o ácido carboxílico. Então, já o ácido carboxílico apresenta a carbonila, Alguns livros, pessoal, traz a hidroxila com o nome aldoxila, certo? Então, pode ser tanto hidroxila como aldoxila, certo? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a acetona, a carbonila ligada ao H, certo? Então, todo composto que apresentar essa estrutura aqui, a função química que vai representar ele é o ácido carboxílico, certo? E o grupo funcional é esse aqui, a carbonila ligada ao OH, certo? E aí, né, a terminação dela vai ser ona, cetona, ona, certo? Cadê? Cetona, ona, como eu já havia falado para vocês, terminação cetona, ona. E ácido carboxílico vai ser oico, certo? Então, vai possuir a terminação de oico, certo? Por que eu estou especificando cada grupo desse para vocês? Porque quando a gente for dar nome ao composto, a gente tem que saber, né, que grupo funcional está na minha sequência de carbono, que qual tipo de função orgânica presente naquele composto, que também é chamada de função química, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho de haleto orgânico. Haleto orgânico, ele é originado a partir da substituição do seu hidrogênio. Por que eu estou especificando cada grupo desse para vocês? Porque quando a gente for dar nome ao composto, a gente tem que saber, né, que grupo funcional está na minha sequência de carbono, que qual tipo de função orgânica presente naquele composto, que também é chamada de função química, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho de haleto orgânico. Haleto orgânico, ele é originado a partir da substituição do seu hidrogênio por o quê? Por haletos orgânicos, certo? Substituição dos seus hidrogênios por haletos. Por haletos, certo? Quem são os haletos? Flúor, cloro, bromo e iodo, certo? Como assim, Ana Amélia? Olha aqui, ó, um exemplo. Tem aqui o carbono, aí tem aqui o hidrogênio, certo? Aí aqui eu tenho H3, né? Então, aqui, ao invés de ter hidrogênio, vai ter o quê? O flúor. Então, isso aqui trata-se de quê? De um composto cuja função orgânica é chamada de haleto orgânico. O éter apresenta oxigênio entre dois carbonos, certo? Como assim, Ana Amélia? Vou colocar o exemplo. Deixa eu só colocar a função é essa daqui, C ligado a X, onde X pode ser, né, trocado por qualquer um, ou flúor, cloro, ou bromo ou iodo. E aqui o éter, eu vou colocar um exemplo para vocês, oxigênio entre dois carbonos. Então, sempre quando tiver um composto que apresentar o oxigênio entre dois carbônicos, a função química dele vai ser o quê? Éter, certo? E agora nós vamos para o nitrocomposto. Apresenta o composto amina. O que é que significa isso?
NO2, certo? Então, sempre vai ser assim, carbono, NO2. Sempre quando aqui pode ter 3, pessoal, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6, certo? Apresentando NO2, já vai ser classificado como nitrocomposto, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, eu especifiquei para vocês, né, o quadro que demonstra as funções orgânicas, certo? E as funções químicas e os grupos funcionais específicos. E suas posições, né? O quadro que demonstra as funções orgânicas, certo? E as funções químicas e os grupos funcionais específicos. E suas possíveis terminações, certo? E o que é essa função química? Só fazendo uma recapitulada, né, do início da nossa aula. A função química é quando eu tenho um conjunto, certo, de compostos que vai apresentar grupos funcionais específicos, certo? E quem são esses grupos funcionais? Nós temos o OH, que é o grupo do álcool. Nós temos o grupo dos hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, que é aquela formulazinha CXHY, certo? Nós temos a carbonila entre carbonos, certo? Que é o aldeído. Nós temos o oxigênio entre carbonos, que é o éter, certo? Nós temos a carbonila ligada ao H, que é o ácido carboxílico, certo? E assim sucessivamente. Como também nós temos os nitrocompostos. Então, vamos na sequência. Vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Quem é a primeira função química? Hidrocarboneto. Depois dos hidrocarbonetos vem quem? Álcool. Depois dos álcoois vem quem? Aldeídos. Depois dos aldeídos vem quem? Ácidos carboxílicos. Depois dos ácidos carboxílicos vem quem?